mundo espiritual experiências com espíritos ou demônios, e confirmação que existe um Deus. Juro que o que vou escrever são eventos que ocorreram na minha vida, e que me lembro bem. Sei que jurar tem grande poder, por isso afirmo que não são mentiras, mas sim a realidade que vivenciei. Tive 3 experiências sobrenaturais e extracorpóreas. Bom, começando, a minha primeira experiência aconteceu quando eu era criança. Não lembro exatamente a minha idade na época, mas se for para tentar lembrar, eu tinha por volta de 9 a 11 anos. Lembro que acordei durante a noite ou na madrugada, algo que geralmente acontecia quando eu precisava ir ao banheiro, tomar água ou comer alguma coisa. No entanto, naquele dia, acordei sem motivo aparente, sem vontade de fazer nenhuma dessas coisas. Parece até que algo me acordou ou eu senti alguma presença mesmo dormindo. E assim acordei. Quando me levantei da cama, olhei para o canto esquerdo do quarto e vi uma sombra negra parada lá, como se fosse uma pessoa. Achei que fosse meu irmão, já que dividíamos o quarto. Ele dormia em outra cama, e eu em outra, lado a lado. Então, achando que era ele, chamei por ele me dirigindo àquela sombra que parecia uma pessoa, e fui chegando mais perto. Foi nesse momento que percebi que meu irmão ainda estava dormindo na cama, então não podia ser ele. Meus pais também não estavam ali. Minha memória para por aí. Não lembro o que aconteceu depois. Não sei se fiquei assustado ou se apenas achei que tinha visto algo errado. Provavelmente voltei para minha cama, como se nada tivesse acontecido, embora não me lembre totalmente. Claro, é possível pensar que o que vi foi uma visão embaçada ou algo do tipo. Eu costumava pensar assim antes. No entanto, isso aconteceu apenas uma vez. Mesmo eu acordando durante a noite ou madrugada centenas de vezes, desde criança, para ir ao banheiro ou tomar água, porque me enganei apenas uma vez. Além disso, essa sombra não era um ser gigante, parecia a sombra de uma pessoa, mais ou menos do meu tamanho na época. Meu irmão era adolescente, então a altura dessa sombra era mais ou menos a mesma que a dele. Antes, eu não acreditava nessas coisas, mas depois de ter essas outras 2 últimas experiências, começo a acreditar que pode ter sido uma experiência sobrenatural, talvez algum espírito maligno ou até mesmo um demônio. A segunda experiência aconteceu quando eu era adolescente, entre 15 e 17 anos. Nessa época, ainda dormia no mesmo quarto, mas agora em uma rede, não em uma cama. Estava de noite. Embora não lembre a hora exata, provavelmente tarde da noite ou até mesmo na madrugada. Antes de dormir, estava usando o celular, então com certeza fui dormir tarde. Coloquei meu celular para carregar ao meu lado e subi para dormir na rede. Enquanto me ajeitava para dormir, minha mão ficou para fora da rede. Foi então que senti algo tocar minha mão, como se fosse outra mão tocando-a. Rapidamente, retirei minha mão e a coloquei debaixo das cobertas. Fiquei todo arrepiado, e foi instintivo tirar a mão quando senti aquele toque. Na mesma hora, orei e chamei pelo Deus Criador. Gosto de especificar que Deus significa divindade, pois não é à toa que o Deus dos satanistas é o Satã, considerado uma divindade. O que senti realmente parecia uma mão me tocando, mas não era algo físico. Não senti como se fosse uma mão com calor humano. Parecia uma mão espiritual, algo não físico. Não poderia ser ninguém, pois fui o último a dormir. Meu primo estava morando na casa naquela época, e meu irmão já havia ido embora. Então dividíamos o quarto. Meu primo deitava em uma rede e eu em outra. Tenho certeza de que fui o último a dormir, pois liguei a luz antes para carregar o celular. E ele estava dormindo na rede. Meus pais dormiam no quarto ao lado e sempre fechavam a porta. Então não poderia ser nenhum deles. Não ouvi barulho deles abrindo a porta ou entrando no quarto. O lado em que senti aquela mão não poderia ser uma pessoa, pois havia uma mesa pequena lá onde eu colocava meu celular para carregar. Não poderia ser meu primo nem ninguém.
Ninguém entrou no quarto, pois quando a porta era aberta, ela sempre batia na minha rede devido ao espaço reduzido. Era só eu, meus pais, meu primo e o cachorro. Mas não faz sentido. Meus pais e meu primo estavam dormindo, e o toque que senti foi muito real. Não há como me enganar ou inventar desculpas. Realmente senti algo tocar minha mão naquela noite. A terceira experiência é a que mais me deixa confuso de todas. A primeira e a segunda, eu consigo dizer que tive contato com algum espírito maligno, obsessor imundo. Não sei como chamá-lo corretamente. Ou até mesmo algum demônio. Um demônio talvez até mesmo inferior, pois existem diferentes classes de demônios. Se você ler a Bíblia, entenderá. Essa última experiência envolveu estrelas se movendo. Elas pareciam estrelas do céu, movendo-se como se fossem aviões. No entanto, não eram aviões, helicópteros, drones ou qualquer outra coisa assim. Essas luzes se moviam de maneira estranha e rápida, como se tivessem vida própria. Vi 3 dessas estrelas. Algumas pessoas chamam isso de ordem de luz. Eram luzes brancas diretas. Não piscavam como as luzes de um avião. Além disso, não faziam barulho algum, diferente de aviões e helicópteros, que costumam ser ruidosos. 2 dessas luzes passaram sobre minha casa no céu, e não emitiam nenhum som. A primeira vez fiquei olhando para cima deslumbrado enquanto uma das estrelas passava sobre minha casa. Subi para um lugar mais alto, para acompanhar seu movimento e vi uma segunda luz se movendo. Tive certeza de que não era um avião ou drone, pois essa segunda estrela estava fazendo movimentos circulares perto da Lua. Era impossível para um avião realizar esses movimentos. Além disso, por que 3 drones, aviões ou helicópteros estariam fazendo movimentos no céu à noite, tão próximos uns dos outros? Aqueles movimentos circulares feitos rapidamente no céu são impossíveis para algum avião ou helicóptero. Nem se fala em um drone. Por estar distante, dificilmente eu conseguiria ver o drone daquela distância. Quando estava distraído observando essas 2 estrelas, ao olhar para a primeira, que estava se movendo, ela havia sumido. Não sei se foi porque fiquei muito distraído com a outra estrela, mas a primeira desapareceu muito rapidamente, parecendo ter ficado invisível. Ou talvez tenha se teletransportado ou alcançado uma supervelocidade. Por isso não acredito que tenha sido um avião. Os outros objetos também desapareceram rapidamente em questão de segundos. A terceira estrela também passou por cima da minha casa, mas parecia mais apagada do que as outras 2. A luz estava mais fraca ou ela estava mais alta do que as outras, o que tornou mais difícil enxergá-la. Essas 3 estrelas seguiram na mesma direção, como se estivessem indo para um lugar específico. O que me deixa mais inquieto é que não sei ao certo o que era aquilo, e se era algo bom ou ruim.